Bem-vindo a todos! Meu nome é Leonardo Abreu. O presente trabalho foi realizado sob a orientação do professor Dr. Verciane Leal, juntamente com a coorientação do mestre Matheus Pereira, o qual é intitulado Desenvolvimento de um processo de reciclagem por meio de lixiviação combinada de cobre e ouro presente em placas de circuito impresso. A apresentação foi dividida conforme apresenta o sumário. Primeiramente, será apresentada uma breve introdução contextualizando a pesquisa, seguido pelos objetivos, materiais e métodos, resultados de discussão, considerações finais, referências e agradecimentos. As placas de circuito impresso são elementos integrantes de inúmeros produtos eletrônicos, incluindo computadores. Estima-se que as placas de circuito impresso correspondem a cerca de 5% da sucata eletrônica total gerada, sendo compostas por materiais cerâmicos, poliméricos e metálicos. Em se tratando do conteúdo metálico, tem-se que o mesmo representa cerca de 30% de seu peso, sendo constituídos por metais tóxicos como chumbo e cádmio, metais base como cobre e metais preciosos como ouro e prata, tornando a reciclagem deste resíduo relevante e atrativa. O presente trabalho tem como objetivo geral desenvolver um processo de lixiviação combinada de cobre e ouro presentes em placas de circuito impresso de computadores. Para alcançar o objetivo geral, foram estabelecidos alguns objetivos específicos, que consistem em caracterizar fisicamente as PCIs cominuídas, caracterizar quimicamente as PCIs cominuídas e os resíduos gerados no processo de lixiviação combinada, otimizar as variáveis independentes densidade de polpa, concentração de ácido clorídrico, concentração de cloreto férrico hexidratado, tempo de lixiviação que influencia o processo de lixiviação de cobre e por meio de planejamentos experimentais multivariáveis. E otimizar as variáveis independentes densidade de polpa, concentração de cloreto de sódio, concentração de hipocloreto de cálcio, tempo de lixiviação que influenciam o processo de lixiviação de ouro por meio de planejamentos experimentais multivariados. No presente estudo, foram utilizadas placas de circuito impresso cominuídas, oriundas de trabalho anterior do grupo de pesquisa, a qual foi submetida a etapas de processamento mecânico. Na etapa de moagem, foi empregado um moinho pulverizador de panela orbital, obtendo ao final um material cominuído. A amostra passou por uma série de ensaios de caracterização. Primeiramente, a caracterização física das placas de circuito impresso cominuídas foi realizada por meio da técnica de peneiramento combinado, empregando a série Tyler de peneiras, com o intuito de obter a classificação granulométrica das amostras. O procedimento consistiu primeiramente de um peneiramento a úmido, seguido de um peneiramento a seco. Em ambos os peneiramentos, as peneiras superiores foram alimentadas com a amostra e submetidas à agitação por um período de 20 minutos. Após esse período, as frações retidas em cada peneira foram pesadas e elaborou-se as curvas de distribuição granulométrica das placas de circuito impresso. A figura apresenta a curva de distribuição granulométrica das placas de circuito impresso cominuídas. Tem-se que 90% das partículas apresentaram uma granulometria inferior a aproximadamente 1,10 mm. Já em relação à fração mais fina, observa-se que 18,50% das partículas apresentaram granulometria inferior a 0,038 mm. Em seguida, realizou-se a caracterização química de forma a caracterizar qualitativamente e quantitativamente os elementos químicos presentes na fração cominuída e nos resíduos obtidos após as lixiviações. As placas de circuito impresso cominuídas foram pesadas e transferidas para um becker de teflon. Após a pesagem, realizou-se a adição de aqua regia invertida e em seguida foi encaminhado para uma chapa de aquecimento. Ao observar a evaporação quase completa desta solução, foram adicionados ácidos perclórico e fluorídrico, ambos concentrados.
Após a digestão completa, as amostras foram filtradas em papel de filtro faixa azul e transferidas para balões volumétricos de 250 ml, aferindo-se o volume com água destilada. Por fim, os licores foram encaminhados para leitura por meio da técnica de ICP-OES. O cobre é o elemento majoritário com cerca de 26,49% nas placas de circuito impresso. E os teores de ouro e prata presentes nas placas de circuito impresso são superiores do que os teores encontrados em minérios ricos. Para a confecção das pastilhas usadas na microscopia eletrônica de varredura, foram transferidas as amostras para moldes de silicone e em seguida foram adicionadas resina de poliéster e 12 gotas de autopolimerizante. Após a secagem em temperatura ambiente, as pastilhas foram encaminhadas para as etapas de lixamento e polimento. As pastilhas foram posicionadas adequadamente no porta-amostras do microscópio, sendo operado em aceleração de voltagem de 20 kV. Diante da imagem obtida pela análise de MEV-EDS, pode-se observar que há uma grande heterogeneidade da amostra e que não houve liberação completa do metal da matriz polimérica. Além disso, esses resultados corroboram com os resultados obtidos na análise química por ICP-OES. Os ensaios de lixiviação combinada e o planejamento experimental foram interrompidos por conta da pandemia e do isolamento social. Aqui foram as referências bibliográficas utilizadas nesse trabalho. Por fim, ficam os agradecimentos à Universidade Federal de Ouro Preto, ao CNPq, à Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, ao Núcleo de Tecnologia da Informação e ao Laboratório de Biohidrometalurgia.